Olá, meus amores, tudo bem? Então, esse ano a pandemia não deixou a gente se reunir lá na Casa Espírita, mas isso não significa que a nossa aula de Páscoa não vai ser especial, porque a gente sabe que nessa época as famílias se reúnem e querem celebrar. E o que a gente já pode aprender então com a mensagem da Páscoa na evangelização infantil? A Prof. Pola e toda a equipe de profs preparou para vocês uma atividade especial. Mas antes, vamos entender um pouquinho da história da Páscoa. A Páscoa é o momento em que nós lembramos da passagem de Jesus do plano físico para o plano espiritual e de um grande ensinamento que ele deixa para nós, da renovação da vida imortal, da vida que continua sempre. Mas vamos lembrar da história que a gente já contou uma vez e vamos ver quem lembra dessa atividade legal que nós fizemos lá na Casa Espírita? Primeiro, antes de desencarnar, Jesus chama os seus amigos, os discípulos, e conta para eles que ele vai morrer e que depois ele vai voltar. Mas os discípulos, ao invés de prestar atenção na lição, eles começam a pensar assim, mas se Jesus vai desencarnar, quem de nós vai ser o responsável? Quem de nós vai ser o líder do grupo? Porque Jesus era o líder. E eles começam a discutir por isso. E Jesus, prestando atenção, pega uma bacia, pega uma toalha, coloca no ombro e começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E eles param e ficam pensando, mas por que Jesus, que é o nosso líder, nosso mestre, está lavando os nossos pés, que é uma atividade muito comum? E aí Jesus ensina que aquele que quisesse ser o melhor, o maior, que fosse o menor, que fosse aquele que mais trabalha, que fosse aquele que serve, que ajuda ao seu semelhante. Nessa linda lição de humildade, Jesus nos mostra a importância de não querermos ser mais importantes que os outros, mas sim querermos ajudar a todos. E aí a gente até lavou os pezinhos de vocês lá na evangelização infantil no ano passado. No passado não, ano retrasado. Nossa, que saudade de poder abraçar vocês. E aí, depois desse momento de lavar os pés, Jesus parte o pão e divide o vinho que havia num copo com os seus discípulos, lembrando eles de que, sempre que eles se reunissem nessa data e dividissem o seu evangelho, Jesus estaria com eles. Olha que lindo! Jesus nos chama a atenção de que nós podemos estar com ele, beber e comer dos seus ensinamentos sempre que quisermos, desde que a gente esteja ligado ao seu evangelho de amor. Depois de fazer essa passagem que é chamada de a Santa Ceia, Jesus vai para o Jardim das Oliveiras para orar. E lá ele ora, mas vem os guardas e prendem Jesus. E levam ele para a prisão e ele é condenado e crucificado. Ele morre assim, pregado numa cruz. Mas Jesus morre, todo mundo chora, fica preocupado e esquece do que ele ensinou, que ele voltaria e que a vida continua. Mas depois de 3 dias, as pessoas ainda estavam muito tristes porque, poxa, Jesus era um homem tão bom, por que é que ele foi crucificado, não é? Mas foi necessário que aquilo acontecesse da forma como aconteceu, porque estava previsto também no Evangelho, na Bíblia. E aí, Maria Madalena, que amava muito Jesus, decide ir visitar o seu túmulo no 3º dia depois do seu desencargo. E chega lá e o túmulo está vazio. Aí ela ouve uma voz, olha aí, é Jesus. É sim Jesus, eu tenho certeza. Eles conversam rapidamente e ela volta toda feliz para contar para os seus amigos que ela viu Jesus, que Jesus estava vivo, que ele não morreu, que foi só o corpo dele que se foi, mas o espírito continuava vivo. E as pessoas não acreditaram em Maria. Mas ela não ficou triste, porque ela sabia, ela tinha certeza que a vida continuava. E Jesus aparece mais uma vez para os seus discípulos. Tem um dos amigos dele que chama Tomé, que não acredita e tem que encostar em Jesus lá com o seu corpo espiritual materializado para poder acreditar. Mas olha só, Tomé, cadê a sua fé? E aí, depois dessa aparição, ainda Jesus aparece em espírito em vários lugares, para várias pessoas diferentes, mostrando que a vida continua. Que ensinamento maravilhoso! A Páscoa é isso. Não é só lembrar da morte de Jesus, mas é lembrar principalmente do seu retorno, da confirmação de que a vida continua. E para a gente lembrar disso, nós preparamos uma atividade bem legal.
Vocês devem ter em casa aí isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É um ovo. Aham, a gente tem em casa, né? O que tem dentro do ovo? Aqueles ovos que as galinhas colocam e ficam chocando por muito tempo. O que sai de dentro do ovo depois que ele quebra? O pintinho, não é? Então, o ovo é só a casca que protege a vida até que ela esteja pronta para sair. E assim a gente pode dizer que é o nosso corpo. O nosso corpo é como a casquinha do ovo. Mas quando a gente desencarna, o espírito fica livre dessa casquinha que prende a gente aqui na Terra. Então, na Páscoa, a gente pode pegar os ovos, quebrar a pontinha como esse aqui e usar ele para lembrar do nosso corpo físico que um dia vai se quebrar, vai se desintegrar, mas dentro vai estar o nosso espírito. E se nós formos pessoas legais, o nosso espírito vai ser um espírito doce, um espírito bom. E aí a gente pode colocar coisinhas doces e gostosas aqui dentro para lembrar de sermos pessoas boas, não é? Que tal colocar cri-cri, que é aquele amendoim com açúcar que as mães sabem fazer e fica uma delícia? Ou também confete, outros docinhos. Depois a gente cola uma tampinha aqui, um adesivo, e pode esconder em vários lugares da casa para lembrar de que Jesus não apareceu só em um lugar. Ele apareceu em vários lugares para mostrar que a vida continua. Aí, na Páscoa, a gente pode quebrar os ovinhos que representam o corpo e comer aquelas delícias que representam o espírito, lembrando sempre que a Páscoa é renovação, é Jesus no nosso coração. O que vocês acham? Vamos fazer essa atividade legal? Depois vocês contam para o prof como é que foi lembrar da Páscoa, lembrar de Jesus, fazer os ovinhos, caçar os ovinhos escondidos pela casa nos diversos lugares e principalmente estar com as suas famílias, tá bem? Esse é o nosso recadinho de Páscoa, é o recadinho da evangelização e nós desejamos que vocês tenham uma Páscoa linda, ótima, abençoada com toda a sua família. Fiquem bem, amores, um beijo no coração e até mais!